Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Enfer Dúvidas, o maior canal de enfermagem do Brasil. O nosso canal no YouTube é composto por 5 componentes. Por mim, Isadora, por Luísa, por Graziele, por Daíses e por Suênia. E juntas formamos o Enfer Dúvidas. Nós abordamos vários temas sobre enfermagem e hoje especificamente vamos falar um pouco sobre saúde coletiva, sobre as redes de atenção em saúde. Hoje, na nossa aula, nós vamos falar sobre os CAPs, que são os Centros de Atendimento Psicossocial. Então, vem com a gente que a gente preparou muita coisa boa. Ah, e não se esqueça logo de deixar o seu like, ativar o sininho e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Olá, meu nome é Suênia e eu faço parte do Enfer Dúvidas. Vamos abordar sobre os conceitos dessa rede de atenção psicossocial, o processo histórico, como funciona essa rede, quais os componentes que fazem parte dessa rede e como ocorre esse fluxograma dentro dessa rede. Então, vamos abordar especificamente sobre o enfrentamento do álcool e outras drogas. Olá, pessoal! Hoje o nosso papo é sobre rede de atenção psicossocial, mas antes vamos entender o que são as redes de atenção. As redes de atenção trata-se do conjunto de serviços de saúde vinculados entre si com uma única missão e um único objetivo, que é ofertar uma atenção contínua e integral a uma determinada população. Atenção esta que deve ser humanizada, segura e com equidade. Agora, voltando ao nosso foco, a rede de atenção psicossocial, por sua vez, é uma rede de saúde mental integrada, articulada e efetiva nos diferentes pontos de atenção, para atender pessoas em sofrimento, com demandas decorrentes, seja de transtornos mentais ou do consumo de álcool, crack e outras drogas. Essa rede atua na perspectiva territorial, conhecendo as dimensões e reconhecendo os determinantes sociais de saúde. Também busca respeito aos direitos humanos, garantindo autonomia, liberdade e o exercício da cidadania. Tem como um dos principais objetivos a promoção da equidade, garantindo acesso e qualidade dos serviços, buscando sempre ofertar um cuidado integral e uma assistência multiprofissional. Vale salientar que também garante a articulação e integração dos pontos de atenção das redes de saúde no território, qualificando o cuidado por meio do acolhimento, do acompanhamento contínuo e da atenção a urgências. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido e que fiquem ligadinhos porque vem muita informação importante por aí. Oi gente, Daíses acabou de mostrar um pouco sobre o conceito dessas redes, especificamente sobre o CAPS, e a gente vai entender agora um pouco sobre o histórico, sobre aonde iniciou e como se iniciou. Então, como é que se iniciou essas redes de atenção? Essas redes de atenção, elas vão se iniciar lá na década de 20, mais precisamente lá no Reino Unido, em Londres. Lá foi elaborado um relatório. Esse relatório ele foi realizado porque deveria ter alterações nos serviços de saúde. Os serviços de saúde naquela época lá, especificamente para essas redes, era muito ultrapassado e não estava atendendo às necessidades da população. Então eles buscavam essa rede de atenção, ela acabou surgindo como uma forma mais eficaz dos serviços de saúde. Então, agora a gente vai começar a iniciar um pouco sobre o histórico. A implantação dessa rede de atenção psicossocial, ela se apresenta como uma forte aliada. Aliada em quê? Aliada justamente para a superação daquele modelo hospitalocêntrico, que é um modelo curativista, certo? Na atenção da saúde mental e também do Sistema Único de Saúde, como um todo. Então, essa rede, ela vai acabar surgindo, né, e colaborando para a integração das pessoas que estão em sofrimento mental, tanto em territórios como nas suas cidades. E ela vai acabar possibilitando o quê? Uma maior efetividade na produção da saúde e também
na medida de pontos de atenções integradas. Então, no século XIX, no período pré-republicano, os loucos, como eram denominados, eram incorporados a paisagens como pessoas de rua e não como internos de um hospício. No Brasil, durante a década de 70, com o intuito de desconstruir os manicômios, os trabalhadores de saúde mental e os profissionais da saúde iniciaram um movimento muito intenso. Esse foi um movimento social que tinha como objetivo denunciar aquela situação precária dos hospitais psiquiátricos. Mas foi apenas no final da década de 80 que começaram a fortalecer os serviços, substituindo aqueles modelos antigos. E aí surgiram o quê? Os CAPs, que são os Centros de Atendimento Psicossocial, justamente com o objetivo, de oferecer o quê? Um atendimento que fosse mais humanizado. E aí surgiu a reforma psiquiátrica. Essa reforma psiquiátrica, ela foi um movimento mundial de luta. De luta por quê? Por transformações na prática de atenção ao sofrimento psíquico e mental. O que acabou desdobrando o quê? Experiências. Essas experiências foram concretas em vários países. No entanto, aqui no Brasil, foi somente em abril de 2001 que foi aprovado e sancionado a Lei de Saúde Mental, que foi a lei número 10.216, que entrou em vigor no país apenas em abril de 2002. E ficou estabelecido justamente o progressivo, então aos poucos, esses leitos de hospitais psiquiátricos iriam sendo fechados. Mas foi apenas em março de 2002 que foram criados os CAPs AD, que é no caso que a gente está abordando hoje, que são os Centros de Atendimento Psicossocial no enfrentamento de álcool e drogas. Então, esses CAPs AD, eles foram regulados pela portaria GM número 336 e também foram regulamentados pela criação de centros de atenção, que tem, como intuito a reinserção desses indivíduos. O CAPS ele surge como um serviço de atenção psicossocial para o atendimento de pacientes que tenham algum tipo de transtorno decorrente de quê? Do uso prejudicial tanto de álcool como drogas. E vai acabar propondo, uma quebra desse cuidado tradicional, alterando a maneira de lidar justamente com o sofrimento mental, de acordo com os determinantes daquele indivíduo. Após a gente conhecer sobre os conceitos dessa rede de atenção psicossocial e o processo histórico, a gente vai conhecer um pouco, sobre os componentes que fazem parte dessa rede de atenção. Então, dentre eles, a gente pode destacar o primeiro, que é a atenção básica em saúde, onde ela visa complementar como um manejo de saúde mental dentro da atenção básica e um trabalho compartilhado de suporte entre as equipes de saúde e da família. Então, a gente pode destacar a unidade básica de saúde, o núcleo de apoio à saúde da família, o consultório na rua, os apoios de serviços de componente na atenção residencial de caráter transitório e os centros de convivência e cultura. Então, o segundo ponto desses componentes dessa rede de atenção é a atenção psicossocial estratégica, onde ela vai entrar lá os famosos CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial, o CAPS 1, o CAPS 2, 3, o CAPS AD, o CAPS AD3 e o CAPS I. Então, esses CAPs, eles têm como serviços de referência, em os casos mais graves que necessitam de um cuidado mais intensivo. Então, eles ultrapassam, as possíveis intervenções de saúde de acordo com a equipe do NASF. Eles ultrapassam dessas intervenções. Então, o terceiro ponto que fazem parte dessa rede de atenção é a atenção de urgência e emergência, onde elas são bem responsáveis por esse âmbito de atuação. Entre eles, a gente pode destacar a SAMU, a Sala de Estabilização, a UPA, os hospitais de atenção de urgência e pronto-socorro. O quarto ponto que fazem parte desses componentes dessa rede é a atenção residencial de caráter transitório, onde ela visa uma unidade de acolhimento que oferece os cuidados contínuos de saúde e com funcionamento de 24 horas em um ambiente residencial. Então, a gente pode destacar a unidade de acolhimento ao adulto com maiores de 18 anos que usa essas drogas, crack, álcool, e a unidade de acolhimento infanto-juvenil, onde parte lá dos 12 anos até os 18 anos de idade,
e os centros de atenção de regime residencial. O quinto componente que fazem parte dessa rede também, a gente pode destacar a atenção hospitalar. Então, eles destacam um leito de saúde mental em hospital que gera um serviço de hospitalar como referência para a atenção e a essas pessoas que sofrem com esses problemas de saúde. Então, a gente pode destacar a enfermaria especializada em hospital geral, os serviços hospitalar de referência para atenção com essas pessoas que sofrem com esses transtornos mentais e com as necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. E o sexto componente dessa rede, a gente vai destacar a estratégia de desinstitucionalização, onde é um componente que é instituído por iniciativas, que ela visam garantir às pessoas com esses problemas mentais, como aqueles que utilizam as drogas e visualizando garantir um cuidado bem mais integral. Então, a gente pode destacar os serviços de residências terapêuticas, o programa de volta para casa. Então, o sétimo ponto, para a gente finalizar, é a estratégia de reabilitação psicossocial, onde ela tem como objetivo uma defesa de inclusão da reabilitação em políticas públicas para um atendimento integral às ações de prevenção, de promoção e reabilitação. Então, ela visa garantir todos esses âmbitos para esses indivíduos. Dentre eles, a gente vai destacar as iniciativas de geração de trabalho e renda e os empreendimentos solidários e cooperativas sociais. Como já vem sendo discutido, agora iremos falar um pouco sobre cada componente que constitui o RAPS e um pouco da sua funcionalidade. Em primeiro, iremos falar um pouco sobre o componente Atenção Básica em Saúde, que é constituído por unidades básicas de saúde, que tem como responsabilidade desenvolver ações de promoção em saúde mental, prevenção e cuidado dos transtornos mentais, ações de redução de danos e cuidado para pessoas com necessidades decorrentes do uso do crack, álcool e outras drogas. Outra equipe que faz constituição também do componente da atenção básica em saúde são as equipes de atenção básica para populações específicas, como, por exemplo, a equipe de consultório na rua, que é constituído por profissionais que atuam de forma itinerante, ofertando ações e cuidados de saúde para a população em situação de rua, considerando suas diferentes necessidades, formado por 2 profissionais de nível superior e 2 de nível médio, a modalidade 2, que é uma equipe formada por 3 profissionais de nível superior e 3 de nível médio, e a modalidade 3, que é uma equipe formada por 3 profissionais de nível superior e 3 de nível médio, e um profissional, um médico. Outra equipe também que constitui é a equipe de apoio aos serviços do componente Atenção Residencial de caráter transitório, que oferece suporte clínico e apoio a esses pontos de atenção. É constituída por uma equipe multiprofissional que coordena o cuidado e presta serviços de atenção à saúde de forma longitudinal e articulada com outros pontos de atenção da rede. E temos também os centros de convivência, que são unidades públicas articuladas às redes de atenção à saúde, em especial o RAPS, onde são oferecidos à população em geral espaços de sociabilidade, produção e intervenção na cultura e na cidade. Outro componente seria o componente Atenção Psicossocial Especializado, os Centros de Atenção Psicossocial, CAPS. É constituído por uma equipe multiprofissional que atua sob a ótica da interdisciplinariedade e realiza atendimento às pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, e às pessoas com necessidades decorrentes do uso do crack, álcool e outras drogas em sua área territorial. O trabalho do CAPS é realizado prioritariamente em espaços coletivos, grupos, assembleias de usuários, reunião diária de equipe, de forma articulada com outros pontos de atenção da RAPS e as demais redes. O cuidado é desenvolvido através do trabalho terapêutico individual, envolvendo em sua construção a equipe, o usuário e sua família. O serviço é aberto e de caráter comunitário. Outro componente seria o componente da atenção de urgência e emergência. E são de responsabilidade em seu âmbito de atuação pelo acolhimento, classificação de risco e cuidados nas situações de urgência e emergência das pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso do crack, álcool e outras drogas. Temos também o componente atenção residencial de caráter transitório, que são as unidades de acolhimento, que tem como objetivo principal oferecer acolhimento voluntário e temporário, assim com cuidados contínuos,
para com as pessoas dependentes e decorrentes do crack e outras drogas, em situação de vulnerabilidade social e familiar e que demandem acompanhamento terapêutico e protetivo. São responsáveis pela articulação intersetorial para a garantia dos direitos de moradia, educação, convívio social e familiar durante o período de acolhimento. Essa elaboração de todo esse projeto terapêutico singular de cada usuário acolhido na unidade básica é responsabilidade totalmente do CAPS de referência, considerando a sua hierarquização do cuidado e priorizando a atenção em serviços comunitários de saúde, que podem ser definidos em duas modalidades. A unidade de acolhimento adulto, que devem oferecer de 10 a 15 vagas para as pessoas maiores de 18 anos, e as unidades de acolhimento infanto-juvenil, que devem oferecer até 10 vagas às pessoas de 12 a 18 anos incompleto. O componente seria o componente atenção hospitalar, que temos como exemplo os leitos de saúde mental em hospital geral. Como se dá esse serviço? Por meio de internações de curta duração, em situações assistenciais que evidenciam indicativos de ocorrência de comorbidades de ordem clínica ou psíquica, acolhendo os pacientes em regime de curtíssima ou curta permanência. Em consideração também o componente estratégias de desinstitucionalização, que são os serviços residenciais terapêuticos, que são moradias inseridas na própria comunidade, destinadas a acolher as pessoas egressas de internação de longa permanência, no máximo 2 ou mais anos ininterruptos, egressas de hospitais psiquiátricos e hospitais de custódias, entre outros. Temos dois tipos: os serviços residenciais terapêuticos tipo 1, que acolhem até 8 moradores, e o tipo 2, até 10 moradores, com acentuado nível de dependência, especialmente em função do seu comprometimento físico. E, por fim, temos o componente reabilitação psicossocial, que são as iniciativas de geração de trabalho e renda, empreendimentos solidários e as cooperativas sociais. Oi, gente! Agora vamos recapitular tudo o que foi apresentado pelos nossos colegas através do nosso fluxograma. Bom, a ciência da atenção à saúde, ela vem com um objetivo educacional, que é compreender toda a nossa rede de atenção psicossocial da população em geral, trazendo o surgimento da reforma psiquiátrica, das redes de atenção psicossocial, dos indicadores de saúde e o acesso à atenção para a população. Assim, temos os indicadores de saúde mental na atenção básica, trazendo os transtornos mentais mais prevalentes na população, os transtornos depressivos e os transtornos de ansiedade, proporcionando os atendimentos em saúde mental, exceto os usuários de drogas, trazendo também o transtorno bipolar, os transtornos obsessivos compulsivos, as esquizofrenias e transtornos relacionados à substância e edição. E essa rede de atenção ela é incorporada sobre o Sistema de Informação de Atenção Básica, o nosso famoso CIA. Bom, agora vamos apresentar a Reforma Psiquiátrica, Serviços e Substitutivos, que foi um movimento social de trabalhadores de saúde mental, que vem apresentando todo o seu contexto histórico da Política Nacional de Saúde Mental, trazendo toda a sua transformação nas práticas e a substituição dos serviços. Substituição essa que foi um modelo de atenção hospitalar por uma atenção integrada ao indivíduo, trazendo como lema por uma sociedade sem manicômios, procurando formas de atendimento sobre a loucura, promovendo práticas diferenciadas para... Diante disso, temos as redes de atenção psicossocial, as famosas RAPs, que têm estratégias de reabilitação psicossocial, que é uma rede de atenção destinada às pessoas com sofrimento psicossocial ou transtornos mentais, trazendo a rede de atenção básica de saúde, atenção de urgência e emergência, atenção psicossocial, buscando qualificação no acolhimento e acompanhamento em atenção de urgências, atenção de residência de caráter transitório, atenção hospitalar e estratégias de desinstitucionalização da população. Mediante isso, para entendermos melhor as redes de atenção psicossocial, é preciso analisar todo o seu contexto histórico, saber todas as suas políticas públicas de saúde, os principais transtornos mentais, as suas aplicações na assistência à população
E cabe ressaltar também que os principais transtornos mentais são visados pelo sujeito e não só pela doença, buscando também analisar a doença mental do indivíduo. E para finalizar o nosso episódio de Enferdúvidas de hoje, vamos deixar uma super dica de leitura, que é a obra O Alienista de Machado de Assis, que já criticava o modelo dos hospitais psiquiátricos daquela época, em que o cuidado era realizado de um modo tradicional e ultrapassado. Como bônus, vamos deixar aqui na descrição o link de alguns artigos, caso vocês queiram se aprofundar mais nesse assunto. Até os próximos episódios do Enferdúvidas. Bons estudos!